tifoso bianconero, bentornato, finestra bianconera. Antes de iniciar o vídeo, eu convido vocês a ficar até o fim, porque eu quero dividir esta análise pós-jogo contra o Porto em três partes precisamente, porque temos que falar sério sobre o jogo de hoje e, mais do que isso, sobre a perspectiva da Juventus, não só na Champions, mas na temporada, ok? Bom, o resultado em si, 2-1, não é um resultado horrível, péssimo. Claro, foi deludente, não era o que nós esperávamos. Muitos de nós achávamos que, devido à impressão dos 3-0 contra o Barcelona, ainda na primeira fase, que a gente ia chegar lá no Porto, né, e ia fazer uma vitória que fosse ao contrário, por 2-1, por 2-0. E eu avisei que seria um jogo difícil, porque o Porto é um time que marca muito bem a saída de bola, e isso a Juventus tem um pouco de dificuldade, a gente vê contra os times menores na Série A. Lembram quando eu sempre falo que a Juventus dá aqueles momentos de pane, aquelas bobeiras, como foi no jogo contra a Lazio, quando o primeiro falhou de bala e depois falhou a defesa toda, aquelas panes de 1 minuto, e o futebol ele tem que ser atento do início ao fim. Eu vi, ninguém falou, eu vi uma vez a Itália perder uma Eurocopa faltando 10 segundos para acabar o jogo. Então, hoje foi o contrário, como é que com 1 minuto, com 2 minutos lá, você toma um gol besta daqueles, e aí a gente tem que falar do Bittencourt, não pode. Aí o Pirlo escalou o Bittencourt errado, no lugar errado, não pode. Mas isso não justifica, para mim falhou o Bittencourt, que tem que ser sim criticado e muito, mas falhou o Szczęsny também, isso é comunicação, ele está de frente para o Bittencourt. Então ali foi uma falha grotesca dos dois, do Szczęsny e do Bittencourt. Um erro primário, futebol entre os amigos ali, quando jogamos no society ou no salão, não acontece esses erros, e a Juventus é um time profissional, é ridículo o erro que aconteceu hoje do Szczęsny com o Bittencourt, e a gente mais uma vez fizemos as vezes do Papai Noel, já não basta o pênalti de graça que a gente deu para o Napoli no sábado, demos hoje o gol para o Porto. A Juventus jogou muito mal, sobretudo o primeiro tempo, o segundo tempo continuou mal, perdido, batendo cabeça, mas atenção, aí alguém pode falar, porra, mas quando não joga o Arthur e fica o McKennie sozinho, o meio de campo fica incompleto, a gente não tem meio de campo, aí meu amigo, aí você que acompanha o meu canal, volta lá atrás, veja aí na playlist, veja nos meus vídeos, quando eu fiz uma comparação do Allegri com o Sarri, onde eu deixei claro que nós tínhamos há alguns anos problemas no meio de campo, e esses problemas continuam. Agora saiu o Sarri, entrou o Pirlo e os problemas continuam. Fechando parênteses, o Juventus jogou muito mal no segundo tempo, deu uma melhorada quando o Morata entrou, mas não é que o Morata fez milagre, a Juventus foi uma Juventus muito melhor. Ela foi menos pior, a colocação certa é essa, ela foi menos pior quando o Morata entrou na segunda etapa. Eu coloquei uns pontos aqui importantes. A gente foi dar um tiro em porta, a gente foi dar um chute a gol aos 41 minutos. Os 41 minutos do primeiro tempo. Inadmissível. Inadmissível. Você dá um tiro de porta, um tiro a gol aos 41 apenas do primeiro tempo. Né? Sem comentários essa parte. Então, o Juventus foi péssima. Aí, voltando ao comentário que eu coloquei aqui no início, dá pra gente, falando do resultado, falando da Champions, dá pra buscar os 2-1, dá pra reverter esse resultado? É óbvio que dá, né? Não faz muito tempo, quando perdemos de 2-0 do Atlético de Madrid, que era um time mais aguerrido, que era um time mais forte, né, do Simeone, nós conseguimos fazer os 3-0, nós conseguimos reverter, né? Tudo bem que lá tinha a torcida, tinha aquele calor, a energia da torcida. Então, reverter o 2-1 não é impossível. Muito pelo contrário, é o normal e é o que nós esperamos, porque a Juventus tem mais time que o Porto. Só que aí é que tá. Qual vai ser a Juventus que vai jogar contra o Porto no jogo de volta no dia 9 de março? A Juventus de hoje ou a Juventus que nos encantou em alguns momentos, né, dessa temporada? Se for a Juventus de hoje, a gente vai lutar firmemente para chegar em quarto no italiano.
Mas se for a Juventus de outra hora, a gente não só vence o Porto, como faz 2-3-0 no Porto, ou 2-3-1 no Porto, né? Só que 2-1 tem prorrogação, eu queria chegar lá. Reverter é possível, nos áureos tempos, agora você vai chorar, torcedor, agora você vai chorar. Nos áureos tempos, eu me lembro que a gente jogou contra o Real Madrid lá, tomamos de 2-1, e na volta foi aquele jogo inesquecível do 3-1, que o Nedved fez gol, que o Del Piero acabou com a carreira do Hierro. Então o 2-1 em si, e aí, graças ao Chiesa. O Chiesa é um dos jogadores que está indo na contramão desse time, quando eu falo de vontade, de jogadores que precisam de estímulo, né? O Chiesa fez um belíssimo gol e um gol salvador, o gol fora vale 2. Com esse gol do Chiesa, a gente pode vencer de 1-0 que classifica, por exemplo, por causa do gol fora. Então veja você que se a gente montar a defesa direitinho e fazer um golzinho, não acredito que o Ronaldo vai passar 2 jogos sem fazer, a classificação tá 50-50, né? Tá meio a meio para passar. E aí, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não justifica. A Juventus não jogou nada, nada. Mas foi pênalti. E o mais grave, não chamaram o VAR. Não, porque se você não chama o VAR no lance daquele no finalzinho, não há sentido ter o VAR. Foi pênalti, claro. Não sei se a Juventus ia converter o pênalti. Talvez sim. Talvez não era dia, não sei. Mas tinha que apitar. Jogou mal, tinha que apitar, marcar o pênalti. Porque se acaba 2-2, a conversa é outra. 2-2 era um resultado espetacular. Claro, espetacular seria a vitória de 2-0, se fosse o contrário. Mas 2-2 nos possibilitaria a 2 empates, 0-0 e 1-1. Só que esse time não sabe jogar com a vantagem. Esse time não sabe jogar com favoritismo, né, com as coisas a seu favor. Esse time parece que joga bem quando está sob pressão. Podem reparar, voltando nos jogos da temporada. Hoje, a minha crítica, porque eu vejo de uma maneira diferente o futebol nesse time da Juventus e de um contexto geral. Hoje, aquela bobeira do Bittencourt e do Chesney, como eu falei no início do vídeo, com 2 minutos de jogo, isso é desatenção que já vem do vestiário. E aí eu chamo a atenção do Pirlo. Né? Isso é obra do treinador. Cabe ao treinador, antes de subir, quando está lá no túnel, quando está no vestiário, antes de subir para campo, chegar para o elenco, para o time que vai entrar e falar, ó, ligado no 220, é decisão. Apitou, o juiz apitou, tá ligado. Isso é obra do treinador. O Pirlo me parece que ficou meio sossegado, né, com essa situação. Aí eu acabei de ver ele falando aí, na Sky, que um gol inesperado deu um pouco de medo no time. Pirlo, você foi o Pirlo, né? Você foi um gênio em campo. Você sabe que não pode desconcentrar nem um segundo. Então, foi uma falha de comunicação, Szczęsny e Bittencourt. O Bittencourt já é ruim por natureza, jogar lá é pior ainda, então aí foi escalado mal pelo Pirlo, mas aqui ninguém está crucificando o Andrea Pirlo, não. Estou apenas dizendo que ele erra e ele acerta, e hoje ele errou. Assim como em outros tempos o Allegri errou, em outros tempos o Sarri errou. Né? Existem exemplos de jogos desses erros estapafúrdios não faltam num passado recente. Resultado, dá para reverter? Tranquilo, tranquilo. Porque o gol do Chiesa é o gol da luz. É o gol que coloca a Juventus de volta na briga pela vaga nas quartas. Agora, o problema não é esse. Eu vou voltar num vídeo que eu já fiz no ano passado. A gente passa do Porto. Qual vai ser a Juventus que supostamente, se passar do Porto, acredito que passa, se jogar a bola. Se jogar igual hoje, vai depender muito disso, daquilo, vai depender de VAR, vai depender do Ronaldo estar no dia dele, e aí é muito dependência. Se jogar, passa porque tem mais time. Tanto tem mais time que você vê, nós perdemos o Chiellini, coitado do Chiellini, agora que estava jogando bem, mas tudo bem, tá o Demiral lá que é um muro de ferro. Se jogar como Juventus, passa do Porto. Agora, para quem quer chegar ali no topo da Europa e ganhar a orelhuda, né? Para ganhar a orelhuda,
precisa jogar sempre ligado. Esse comportamento de hoje não é time de Champions. Não é time para ganhar Champions. Esse comportamento. Não é o resultado que eu estou analisando. Estou analisando o comportamento do time. O comportamento do time hoje em campo não é time para chegar na Champions. Não é time para chegar nem na final da Champions. Que dirá ganhar? Uma desatenção. De novo esse negócio de desatenção. Não aprendeu com a história do gol da Lazio? De novo isso. Mudam os personagens, mas o erro é o mesmo. Esse apagão. Isso tem que partir do treinador. E o jogador também tem que ficar ligado. E me parece muito amador não ter essa comunicação do Szczęsny com o Bittencourt. Dá para passar. 2-1, o gol fora vale 2, então esse gol do Chiesa, sem fazer trocadilho, é um gol milagroso, né? Milagroso, porque nos proporciona uma vitória simples em casa para poder passar. E para quem já bateu de 3 no Barcelona, precisando fazer resultado lá para pegar o primeiro lugar do grupo. Para quem no passado recente precisava fazer 2 no Atlético. Então é um time que tem condições de passar. Agora, precisa mudar a mentalidade, precisa trocar a marcha, porque senão não vai passar das quartas, caso passe das oitavas, ragazzi. É isso. Graças ao Chiesa, eu ia pôr outra foto aqui no vídeo, eu ia pôr outra foto na capa, mas o Chiesa merece essa moral, porque é um dos poucos que está correndo e suando essa camisa bianconera. Ci vediamo ragazzi, alla prossima, dá um like no vídeo, eu acredito na remonta, na virada, mas eu não estou satisfeito com esses apagões. Sempre força Juve, fino alla fine, vamos passar do Porto, vamos ganhar do Porto, mas tem que mudar a mentalidade. Tchau ragazzi.